Estamos aqui, Vera, psicóloga, Gabriela, psicólogas da Perspectiva Desenvolvimento Humano, na assessoria do sindicato do Sintrajusc, e temos um convidado especial, o professor José Maria Blanch Ribas, da Universidade Autônoma de Barcelona, catedrático, professor na disciplina de Psicologia Social, pesquisador, autor de inúmeros livros e artigos na área de psicologia do trabalho. Então, estudos sobre riscos psicossociais, qualidade de vida no trabalho e principalmente em decorrência das transformações do modelo de gestão dos últimos anos. Bom, o professor Blanch foi nosso convidado também na pesquisa, ou coordenou uma pesquisa maior internacional, da qual nós participamos, entre os anos de 2010 e 2011, com os servidores do Poder Judiciário em Santa Catarina, cujos resultados foram divulgados em final de 2011 e 2012, nas três instâncias da Justiça: Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. A partir destes resultados da pesquisa, nós tivemos informações, enfim, de que muitas ações foram adotadas nos três âmbitos do Poder Judiciário para resolver algumas questões que nós apontamos a partir da percepção dos servidores. Muito bem, em final de março de 2014, o Sintrajusc lançou uma campanha que visa acolher, em termos psicológicos, os servidores do Poder Judiciário aqui em Santa Catarina que tenham algum problema relacionado a casos de violência no trabalho. É isso? É isso mesmo. Foi algo que nos chamou bastante atenção, né, Vera, enquanto profissionais psicólogas, essa configuração do combate ao assédio moral. Por quê? Podia soar como algo pesado, algo muito forte. Porém, analisando essa conotação e inclusive um serviço oferecido pelo próprio sindicato do judiciário, chegamos à conclusão de que essa seria realmente o formato de serviço prestado, pois o papel do sindicato é esse mesmo, é o papel de limite, estabelecendo limite para a própria gestão, advertindo sobre os riscos dessa prática, né, tão divulgada nessa atualidade como o assédio moral, né, o que nos deixou mais confortável. Sim, e nós temos absolutamente consciência, enfim, conhecimento científico, teórico-científico, de que o assédio sexual, moral, ou os dois, eles não ocorrem como situações isoladas, eles ocorrem num contexto organizacional. E a gente gostaria que o professor Blanch falasse um pouquinho sobre isso, das condições de trabalho, desse contexto que propicia situações de violência. Ok. Prazer compartir com vocês. Certamente as condições de trabalho em geral, o ambiente no qual nós trabalhamos, no contexto da justiça ou de outros serviços públicos ou privados, afetam a qualidade de vida no trabalho e um dos factores crónicos, mas também emergentes na época actual, são todas as situações relacionadas com assédio e violência. Recentemente, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, propõe diferenciar o assédio da violência. O assédio, em termos ingleses, harassment, se refere a um tipo de pressão mais ou menos relacionada com agressão moral, verbal, que vem de dentro da organização. É uma espécie de violência interna, que vem de colegas, de companheiros de trabalho, de
clientes ou pacientes ou usuarios do servizo ou ben da xefía. E reserva estrictamente o termo violencia para aquela que ven de fora da organización, de clientes, pacientes, persoas usuarias do servizo, ou consumidoras ou clientes. Todas estas violencias, a violencia externa, a violencia ocupacional externa e os asedios internos, poden ter unha dimensão puramente verbal, palabras, ou ter tamén dimensões físicas, simbólicas, comunicacionais, etc. Entón, moitas veces, cando se pon tempo a estas situações, pode haber prácticas combinadas que comenzan con un caso de asedio sexual e que poden derivar en asedio moral e que as dúas situações poden ter moito que ver con o ambiente, a cultura da organización, a subcultura de grupo de traballo, as condições específicas de traballo e tal. Entón, neste contexto, pelo que conhecemos do estudo inicial que fiximos aquí, cando nos encontramos en unha organización, en un sistema de justicia que está inmerso en profundas mudanzas nas condições materiais, técnicas e organizacionais de traballo. Estas condições que van na liña de reformas modernizadoras dos servizos públicos, normalmente visando a eliminar un modelo máis burocratizado e tornar máis flexível, máis similar a empresas do mercado, primando eficiencia, competitividade, productividade, custo-beneficio, avaliación por resultados. Todos estes elementos de cultura de empresa de mercado están non solamente mudando a organización, sino que están mudando as condições de traballo. Neste contexto específico de mudanzas rápidas, intensas, de condições de traballo, nas quais o traballo deviene máis técnico, ten os mesmos conteúdos, máis técnico, suportado pelos novos recursos digitais que permiten facer máis traballo, por tanto, traballar máis rápido. Traballar máis rápido quere decir entrar na cultura business que está caracterizada por traballar continuamente, correndo, regida pela urgencia, per o traballo inacabável. Cuanto máis traballo faz, máis traballo ven. Isto é unha espiral moito estresante. Resultado deste proceso de mudanzas organizacional, cultural, tecnológico, máis estrés. E un contexto de estrés faz que formas de comportamento social normal dentro do grupo de traballo sexan alteradas e aumente o risco de perder o respeto, perder a tolerancia, perder as formas culturais e, por tanto, todo isto é un caldo de cultivo de abusos, de malas prácticas que poden derivar en asedio moral. Hasta aquí uma primeira contextualização. Sim. Então, as pausas para o cafezinho, em que as pessoas se reúnem em um espaço específico, ou para comemorar um aniversário, ou algo da vida das pessoas, não necessariamente da vida da organização, mas da vida privada, né? O filho passou no vestibular, alguma coisa assim, muito simples. Quer dizer, estas pequenas pausas que eram comuns e ainda são em alguns lugares, mas na maioria foram suprimidas, elas ampliariam esse risco. É isso? É isso. Porque este espaço social de convivência e de estreitamento de laços, de vínculos,
acaba deixando as relações mais estéreis. Trabalho, 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 não posso perder tempo. E aí a questão de que uns trabalham um pouco mais, outros trabalham um pouco menos pelo ritmo, pelo seu ritmo, e a cobrança do grupo em cima dos que trabalham um pouco menos, que tem um ritmo mais lento. Então, me parece que isto é fundamental para compreender esse processo. É fundamental nessa transformação de um serviço público em uma empresa de mercado, onde a pressão do tempo, Sim. da produtividade, da eficiência é altíssima. O que nós achamos neste estudo con justicia, que é coincidente con estudos paralelos que facemos en hospitais, no sector saúde e tamén en universidades, no sector educación, é que o que máis valora o persoal é o apoio que recibe do grupo, o compañerismo. E o que acontece en todos estes servizos é que este factor que é o máis potente protector contra estrés, violencias, etc., é o factor que fica máis en risco porque as plantas deben ser regadas con agua para se manter vivas, a amizade, o compañerismo debe ser tamén mantido. As relações interpessoais, então, são muito mais importantes do que qualquer outro como factor fator preventor. E quando desaparecen os espaços e os tempos para manter estas relações pessoais, então a pessoa fica muito mais isolada, muito mais vulnerável, porque tem menos vínculos e apoio do grupo. Então, se a pessoa deviene mais estressada, se sente menos apoiada pelo grupo, compañerismo, fica máis vulnerável. Então, nessas mudanças da organização, não somente há uma mudança de valores, produtividade, eficiencia, que pasan por encima do trabalho ben feito, porque hai que facer todo o traballo e cada día correndo máis. Muda os tempos, os ritmos, os meios de traballo. A persoa traballa con varias janelas no computador, antes traballaba con paquetes de processo. Exactamente. Hoje trabalham com duas telas com processo eletrônico, e esse é um dos motivos também de bastante queixa já em nossa pesquisa. Claro. A pessoa está muito mais saturada de trabalho cognitivo, digital. Portanto, os processos, as energias psicológicas que devem implementar, mobilizar para atenção, retenção, seleção de estímulos, acumular horas de trabalho, etc., faz que a fatiga seja muito mais forte. Sendo a fatiga mais forte, a probabilidade de ter relações mais superficiais e mais deshumanizadas com colegas ou com usuários do serviço aumentam. Este é um contexto de risco de burnout. E neste contexto de burnout, o primeiro efeito é esgotamento físico e emocional, mas o segundo é uma alteração do clima de relações, de estilo de relações entre pessoas, que acaba sendo relações como entre coisas. E quando estas relações aparecem um pouco mais despessoalizadas, mais deshumanizadas, o risco de passar de grado, subir um pouco mais na escalera, insultar, ameaçar, intimidar, começa a ser risco de más prácticas que podem desembocar em assédio. O que acontece na maioria das organizações que pesquisamos é que estas mudanças são caldo de cultivo de más prácticas, algumas das quais podem desembocar, não necessariamente, mas podem converger em processos de assédio moral. Não sempre. Encontrar casos puros de assédio moral é difícil, mas entre casos puros e um ambiente ideal existe um espaço intermédio, ambíguo,
no cual existen más prácticas, mal ambiente, más condiciones, que son factores de risco que con el tiempo pueden seguir organizando y acabar en burnout. Então a gente pode falar num assédio moral organizacional, esse fenômeno... A organização, o clima da organização, as condições de trabalho dentro desta organização como fator de risco favorável a essa prática, sim. de muitas consequências psicossociais. Pode ser de burnout, no caso de esgotamento, mas como componente associado ao burnout podem haver formas de assédio moral que podem começar normalmente por palavras secas, distantes, duras, pouco sensíveis, e que podem ir subindo de tono. E quando se ha perdido o respeito ao colega, ao igual, que trabalha menos rápido que outro, ou que faz algumas coisas que num contexto de ritmo de trabalho normal não aconteceria nada, mas num contexto onde todo o grupo deve ir trabalhando muito, é muito mais provável que aconteçam estas histórias. Para pôr um exemplo que não é de justiça, nos hospitais, quando estudiamos, estes riscos são maiores naqueles contextos, como emergências, onde o ritmo, a pressão é muito maior. Não é um problema das pessoas, não é um problema de características de pessoas, sino do ambiente de trabalho, das exigências, da pressão temporal e também de pressão da tarefa. Então, são estas novas condições de trabalho que fazem que assédio moral, que seguramente que no sistema de justiça há desde a época dos romanos, mas que nesse contexto aumenta o ritmo e provavelmente o risco deste tipo de pressões, de efeitos, aunque nesse momento numericamente seja mínimo, mas a tendência pode ir aumentando na medida em que se vayan dando toda uma série de condições necessárias para que o que são malas práticas acabem sendo práticas sistemáticas de assédio moral. Sim. Professor Blanche, nós temos em muitos artigos e mesmo na literatura presente e em casos concretos que nós acabamos atendendo aqui no sindicato, uma questão que chama bastante atenção. Há uma tendência em culpabilizar o indivíduo que está com o problema, que adoeceu, que se queixa de estar sendo assediado, que se queixa das más condições de trabalho, comparando-o aos outros colegas do seu grupo. Como você não consegue, se todos os outros fazem em tantas horas ou em tanto tempo, enfim, são medidas, são volumes de atividades, você só faz 2 processos enquanto o outro faz 6, casos desse tipo. Então, assim, se culpabiliza a vítima, não estou dizendo que são casos de assédio, pode não ter nada a ver, mas de uma maneira geral, se culpabiliza a vítima, se retira da organização a responsabilidade por condições de trabalho precárias, e uma das precariedades que nós observamos em alguns lugares aqui na Justiça, no Poder Judiciário de uma maneira geral, é a redução do número de funcionários, de trabalhadores em determinados locais. Então, como nós podemos trabalhar essas questões? Porque nós sabemos, como psicólogos, que há a história do sujeito, sim, suas características individuais, mas há os fatores ambientais, socioculturais e, dentro destes, as condições de trabalho. É uma pergunta de perguntas. Sim. O mais simples para abordar esse tema é culpabilizar a vítima, como você disse, victim blaming, dizem os americanos, porque sempre encontrará indivíduos que trabalham mais que os demais e outros que trabalham menos, em todas as organizações, que fazem menos quantidade de trabalho. Neste momento preciso,
non solamente hai persoas que traballan máis ou facen máis cantidade de traballo, sino que algunhas veces se combina cantidade e calidade. Hai individuos que resolven menos casos, máis mellor, e outros individuos que resolven máis cantidade de traballo, máis menos mal. No caso, ou menos ben. No caso, por exemplo, hospitalario, un estudo recente que acabamos de facer no noso grupo, encontramos conflitos entre persoal médico, entre aqueles que procuran facer ben o seu traballo, pero facer ben non les permite facer tudo o traballo. Mais que iso se traduz que, por exemplo, cando eles atenden un paciente duran máis tempo da media, máis este paciente se va con un bon diagnóstico, un bon tratamento e non volta o día seguinte ou a semana seguinte para outro médico para o mesmo problema. Mentras que no sistema de computación da productividade, da eficiencia de tratamento dos casos do hospital, solamente se ten en conta o aspecto cuantitativo e se conta cuántos casos resolve cada médico, aunque esos casos al día seguinte volten para outro médico. Entón, nos encontramos que antes desta presión extrema pela productividade, pela eficiencia, pela cantidade de traballo, os médicos perfeccionistas e os médicos que traballaban así máis rápido non tiñan conflitos, mais agora, en un contexto de máis presión, os que teñen conflitos, os que son víctimas de tratos así como un pouco verbalmente pouco finos, pouco solidarios, son os médicos que procuran facer seu diagnóstico dedicando máis tempo da media que os outros. Estes son acusados de traballar menos e de carregar aos outros os pacientes que eles non facen. Isto acontece en moitas organizacións de servizos públicos, onde a cuantidade e a calidade, isto acontece na academia, na universidade, isto acontece cando en algúns departamentos os profesores universitarios deben ser avaliados pelo número, pela cantidade de publicacións, non pela calidade, e há profesores que non ten problemas para publicar non importa cuántas coisas de maneira superficial e irrelevante que moitas veces non sirven para nada. Hai outra xente con maior nivel de exigencia que non publican sen haber traballado as coisas ben con el tempo, aunque publiquen menos. Mais o interés do departamento que compite tamén con outros departamentos é competir por cantidade, porque a cualidade non é evaluada. Entón, lá temos un problema grave que se torna tamén contra aqueles profesores perfeccionistas que somente optan por traballar ben. Entón, este é un factor tamén de risco de elevación, de crecimiento do estrés que pode derivar en burnout. A maioría de xente, tamén do persoal de justicia, recoñece que non ten tempo suficiente, tempo bastante, para facer seu traballo. Mais há dois tipos de preocupações. Aqueles que non ten tempo para facer tudo o seu traballo e aqueles que non ten tempo suficiente para facer ben o traballo. Todos sufren. Algunos afrontan este sufrimento facendo tudo, mas cando eles van a dormir, eles têm un problema de dir eu fiz todo o meu traballo, mas fiz non moito ben. E os outros van a dormir dicendo eu fiz ben meu traballo, mas non fiz todo o meu traballo, portanto tamén dormen mal. Estas situacións, en un contexto de menos presión, non existían. No contexto da nova gestão dos servizos de justicia, mas tamén dos servizos de saúde e dos servizos de educación, esta presión faz sair
emerger problemas que antes no existían. Estos problemas, estas situaciones, son circunstancias de risco de relaciones problemáticas entre colegas que pueden derivar en asedios. Não necessariamente o princípio, mas sim o final. Então, Professor, na pesquisa que vocês fizeram dentro do judiciário, apareceu algumas questões voltadas à má gestão, né? A condições de gestão desfavoráveis, vamos dizer assim. Né? Isso seria um fator de risco para que ocorresse essas situações de violência no trabalho? no conjunto das mudanças que está experimentando o sistema de justiça, tem uma dimensão tecnológica, a digitalização de um sistema que antes era mais manual de papel, uma certa desburocratização, a transformação de um modelo burocrático a um modelo de empresa de mercado, que trabalha com outros procedimentos, outros valores, etc. Mas na cultura interna do sistema de justiça, a ideia da hierarquia, do poder, da chefia, fica lá. E isso faz que este sistema seja muito especial. Também acontece num hospital, entre médicos, chefes de serviço, toda uma escala de funcionários de rangos menores. Mas no sistema de justiça, tanto a chefia como os funcionários são mais sensíveis que outros profissionais de outras especialidades no tema de participação nas decisões, no tema de justiça, na prática da chefia, no tema de equidade, no funcionamento interno da instituição, etc. Então, provavelmente, a chefia também sigue sendo sensível a factores como obediência, submissão, respeito à hierarquia, mantenimento de uns protocolos, etc., que fazem do sistema de justiça algo muito especial. Às vezes, esta cultura interna deste mundo choca, mais ou menos diretamente, com maneiras de funcionar exigidas por um sistema de empresas mais flexíveis, mais autogestionadas, mais de trabalho em rede, mais horizontal, menos vertical, e provavelmente essas tensões entre culturas que estão lutando lá para encontrar um ajuste no sistema sejam também motivo de tensão adicional em todos os níveis. Que a chefia considere que muito pessoal não tem o perfil requerido e que muito pessoal considere que a gestão fica inserta no modelo antigo, burocrático, tradicional, de um siglo que já, ou de um milênio que já não existe. Então, ficamos em um contexto de mudanças, em um modelo de tensão entre culturas distintas. Isso incrementa os fatores de estresse. Essa ideia de oportunidades de participação dos trabalhadores nas decisões do organismo. Essa ideia de sentimento de justiça, de sentimento de equidade, é transversal a todas as profissões, mas muito especial no contexto da justiça. O pessoal que se sente tratado com pouca respeito, com pouca tolerância, com pouca justiça, fica pior e, portanto, mais sensível a outras realidades. Conviver com essas tensões não é fácil e muitas vezes se desplaça a tensão que se tem com a chefia, mas a chefia é inatacável diretamente. Estas tensões se podem derivar hacia
colegas iguales que poden ser máis vulnerables, máis susceptíveis de ser atacados, ni que seja simbólicamente. Entón, é o sistema que se reproduz vertical e horizontalmente. Ese é un risco que exigiría pensar e repensar moito o modelo de transición desde esta antigua forma burocrática de organización verso unha forma máis moderna ou postmoderna de empresa rede, onde os traballadores ten máis autonomía, máis participación nas decisões, precisan ser recoñecidos por seus méritos, seus valores, súas aportações, súas iniciativas, e iso non é fácil neste sistema, é máis fácil en outras organizações. E, por tanto, o sistema de justicia é por si mesmo un sistema fechado, onde hai moita coisa que constitui un caldo de cultivo de riscos psicossociais. Bom, considerando tudo isso que nós já conversamos até agora e esse contexto em que ocorre o trabalho dentro do Poder Judiciário, que é este modelo que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi adotado, que com certeza tem muitos méritos, traz muitos benefícios para os usuários e para os servidores, em alguns sentidos, e por outro lado, trouxe dificuldades, trouxe riscos psicossociais, aumentou problemas de saúde, enfim, o que nós já detectamos na nossa pesquisa. Bom, considerando tudo isso, quais seriam se pudermos falar em boas práticas, mas assim, atitudes, situações para prevenir esses riscos psicossociais e essas situações que a gente poderia caracterizar como assédio? Boas prácticas. Todas as organizações precisam boas prácticas e todas as organizações, em função dos seus objetivos, precisam encontrar um modelo de organização e de gestão. Entre os muitos modelos que poderia adotar o sistema de justiça, poderia haver um modelo militar, jerárquico, um geral que ordena por uma cadena de mando até o último soldado, que é um executor não responsável de outra coisa que de executar as ordens que chegam de arriba. Esse modelo tem uns valores, umas características que o fazem especialmente eficaz, mas provavelmente não eficiente. O soldado non debe pensar, solamente debe agir, os intermedios tamén. Ese modelo militar sirve na milicia, mas non sirve en nenhuma outra organización. O modelo burocrático foi funcional nunha determinada época como unha especie de derivación do sistema militar. Dividían mellor as funções, mas quitando un pouco ferro a disciplina tão rígida do modelo militar. Poderia o sistema de justiça adoptar o modelo de uma orquestra sinfónica, onde há um diretor, uma divisão do trabalho e, diferentes subgrupos que todos conhecem sua função, todos trabalham conjuntamente e tal. Ou poderia adoptar, eu gosto muito deste modelo, o modelo de uma banda de jazz, onde todos sabem mais ou menos, han acordado uma ordem de ritmo quando fica uma melodia e tal, mas a criatividade, a aportação de cada pessoa é muito ideal, muito perfeita. Eu acho que seria excessivo propor um modelo de banda de jazz para o sistema de justiça. Mas combinações de diferentes modelos seriam, talvez, a melhor forma. Alguns momentos, em algumas secções ou partes da organização ou grupos de trabalho, um modelo horizontal de relações seria, eu acho que seria perfeito,
mantendo certa conexão vertical de cadena de mando. Mas isso é não somente uma forma de organização e gestão, é uma forma de mentalidade. E não se pode reformar um sistema se as mentalidades corporativas e profissionais ficam no milênio anterior. Então, no sistema de justiça brasileiro, em todos os sistemas de justiça do mundo, incluindo o modelo militar, que também tuvo que mudar, existen tensores entre culturas de diferentes épocas. O sistema muda, mas a cultura muda mais lentamente. E isso é um novo foco de tensores. Como resumiria eu boas práticas? Boas práticas de gestão, porque as boas práticas do executor são executar as ordens. Mas como dar ordens? Ficamos na época dos direitos humanos, enfim, práticas que respeitem muito as qualidades das pessoas, a diversidade das pessoas, as qualidades específicas das pessoas, que permitam, facilitem práticas de apoio, uma direção próxima, que não somente exerça autoridade basada na ameaça, no prêmio, no castigo, etc., sino também na proximidade, no reforço positivo, você faz bem, você poderia fazer melhor, etc., mas uma autoridade mais próxima, que também seria mais reconhecida, práticas basadas na tolerância, no respeito, na participação. Há coisas que se devem decidir de arriba a baixo, mas outras coisas que funcionam muito melhor com um liderança mais participativa, que não é perder poder, é exercer melhor o poder. Participação. A gente hoje, mesmo os soldados de base, mas muito mais os funcionários de justiça, tem um sentido desarrollado de justiça. E todo mundo conhece quando é tratado justamente, quando é tratado com menos justiça. Tratar melhor o pessoal, com sentido de justiça, com sentido de equidade, melhora não somente a vivência de trabalho do trabalhador, sino que melhora o seu trabalho e melhora as relações dos funcionários com as chefias. Eu acho que é preciso atualizar o estilo de chefia. Eu acho que isso também percebem os funcionários. Entre as boas práticas e as más práticas, existem umas práticas ambíguas, inadaptativas, porque mantém elementos de uma tradição que organizativamente fica já obsoleta, mas não ha encontrado formas alternativas de exercício da autoridade e de liderança que são precisas. Nenhuma pessoa da organização deve quitar poder, autoridade às lideranças, mas as lideranças devem aprender a gestionar sua autoridade de maneira mais flexível, como acontece nas empresas privadas de mercado. O sistema de justiça ha sido reformado, como todos os serviços públicos, usando um modelo de empresa flexível de mercado, mas a cultura da autoridade não ha assimilado adequadamente esses valores da empresa flexível. Isso não se faz em 2 dias, mas deve se fazer. Isso é um elemento que eu acho que seria uma boa prática, que melhoraria o conjunto do sistema e mesmo melhoraria a autoridade, que a autoridade precisa reconhecimento autêntico dos funcionários. E nesse momento, nosso trabalho indica que aqui há tensões que poderiam ser evitadas. Se houvesse menos tensões, a situação, o trabalho seria menos estressante e, portanto, a qualidade do mesmo trabalho seria melhor. Sim, o senhor tocou num ponto muito interessante, porque a nossa pesquisa abrangeu os funcionários,
Mas nós percebemos que os juízes, por exemplo, que é uma categoria hierarquicamente está em outra posição, também hoje, e na época, em 2010, 2011, enfim, tem dificuldade sim no seu trabalho, sofrem ou estão sujeitos a riscos psicossociais, têm problemas de saúde, há muitos afastamentos, outros trabalham doentes, então o risco de burnout muito elevado, e são uma categoria que nós naquele momento não estudamos, mas que alguns estão, além da carga de julgar processos, receber processos, ainda a função de gestores. Então se torna uma situação bastante complexa nesse sentido. Sí. Estas mudanças afectam todos os níveis da organização, mesmo o pessoal administrativo auxiliar. Sim. Quando muda o sistema, afeta a todo mundo e se aumenta o ritmo de trabalho de praticamente todo o mundo, excepto os serviços auxiliares de restauração, de vigilância, que talvez não mudam muito, mas toda a gente implicada nos processos centrais e, portanto, os juízes ficam afetados. Como uma particularidade, os juízes trabalham provavelmente de maneira mais isolada que os funcionários que trabalham em um grupo de trabalho. Portanto, tem menos apoio social, provavelmente em determinados contextos menos companheirismo e, portanto, tem mais números da loteria mala do burnout. É decir, o burnout na época actual não afecta solamente os trabalhadores de base, afecta sobretudo os trabalhadores de alto rango, porque devem trabalhar mais que os demais, em condições de menos apoio e de menos, digamos, recursos preventivos, digamos, que os outros, ¿no? E, portanto, boas prácticas deben comenzar por a organización do servizo e un pouco con el tema todas aquellas prácticas que derivan en unha situación na cual as persoas se sienten mal tratadas e mal gestionadas, son malas para as persoas, mas son malas para a organización. Prácticas que permiten que as persoas se sientan mellor acaban sendo boas prácticas para o conjunto da organización. O problema en todo o mundo e tamén aquí na justiza é que moitas prácticas serían mellores se no modelo de empresa de mercado non funcionase sobre todo o valor economización. Economización de persoas, economización de medios. Se o Estado comprendiese que o persoal non é un factor de custo, sino un factor de investimento. Habería que investir máis en persoal para que o persoal que traballa teña menos carga de traballo para que o traballo fose feito mellor. E iso afecta tanto os funcionarios de terceira categoría como os juíces ou como aqueles que están na cúspide da pirámide. Iso tamén acontece nas outras organizações nas quais nós estamos traballando. Certo. Mas isto non é unha recomendación que veña do Fondo Monetario Internacional ni do Banco Mundial, ben de gente que facemos estudos de calidade de vida no traballo. Economización tras bons resultados a curto plazo, maus resultados no plano estratégico de longo prazo. E no sistema de justiza as melloras técnicas e materiais do sistema non vienen acompañadas de melloras na cualidade de vida do trabalho. Sim, é como um limão. Iso. Se se exprime demasiado as persoas e o sistema, os efectos serán constatables no prazo medio largo. E despois as maneiras de mellorar as coisas serán máis caras porque habrá que mudar máis cosas e habrá que paliar, digamos, con intervencións terciarias, apagar fuego cando se podría prevenir. Ok. Então, professor Blanche, agradecemos a sua intervenção, a sua disponibilidade. Foi um prazer.
mesmo falar da pesquisa que fica em curso, porque as informações que foram produzidas pues, siguen sendo objeto de análisis e de desarrollos e, portanto, de comparações, portanto, é um estudo que sigue sendo aberto. A melhor resultado de um estudo é aquele que se pode devolver à organização em forma de reflexões e talvez alguma recomendação. Sim, estamos fazendo isso, estamos providenciando. Então, muito obrigada. Obrigada. Pela oportunidade de falarmos sobre esse tema.